Olá, tudo bem? Que bom tê-los aqui. Fico muito feliz de a gente estar gravando esse vídeo. Todas as nossas outras orientações foram por áudio, né? E como eu disse, estava testando várias coisas, né? E esse passo, né, esse último passo, passo 5, eu decidi fazer um vídeo. Eu acho que ele fica mais adequado a, ao tamanho do conteúdo que a gente tem para falar agora nesse passo 5, né? Para a gente revisar, nós passamos então o passo 1, sendo a questão do objetivo, onde a gente falou bastante sobre o que eu realmente quero, qual é o meu desejo, o que eu vislumbro com o Programa de Educação Internacional, o que isso significa para mim, o que eu quero que isso signifique. Isso é o passo 1, né? Que a gente conversou bastante sobre isso. Depois que você conseguiu definir esse passo 1, que você conseguiu visualizar isso, a gente foi para o passo seguinte, que é o passo de conhecer os países ou as universidades. Esse passo é muito importante porque você vai pegar aqueles objetivos que você tinha traçado como sendo importantes para você e vai buscar países, universidades que possam te oferecer essa estrutura. Isso é muito importante, que você gaste bastante tempo nisso, porque quanto mais aprofundado for essa sua busca, mais certeza que você está se candidatando a um país, a uma universidade que esteja adequado ao seu padrão, ao que você quer que seja seu, né? Depois que você encontrou essas universidades, esses países, você vai ter que colocar, fazer um paralelo aí, né, entre as opções e ver principalmente quais são as suas condições reais de financiar um programa desse, né? E então traçar um planejamento financeiro. Então, no passo 3 a gente fala sobre as finanças, né? O que eu tenho hoje, quem eu tenho para me dar suporte, o que eu posso fazer ou me desfazer para conseguir atingir esse objetivo. Daí nós contamos com o suporte do meu querido Fred Nepomuceno, que mostrou aquela planilha para gente e explicou, né, de uma forma mais bem interessante sobre essa questão de financiamento, de como preparar as finanças. Espero que vocês tenham tido bons insights, né, e tenham conseguido pensar bastante coisa a respeito disso. Depois que você viu, beleza, tenho finanças, tenho recursos, posso seguir para o próximo passo, que é então o passo 4, que é candidatura. Aqui no passo 4, no passo da candidatura, é o momento que a gente vai organizar os documentos que a gente precisa para enviar, né? Exame de proficiência, carta de motivação, onde você escreve por que você está se candidatando àquele curso, por que aquele curso é importante para você, interessante. Carta de referência, onde você pede para alguém que te conhece fazer uma referência sobre você, né? Também tem, se você é da área de business, é possível que eles peçam um DMAT. Se você é da área de artes, é possível que eles peçam o seu portfólio, né? Dependendo da área de artes, é possível que tenha uma audição ou alguma coisa, né, nesse sentido, para que você comprove ter essa aptidão para esse programa de estudo, né? Então, os exames, os documentos para a candidatura podem variar e é importante que você saiba exatamente sobre tudo que a universidade exige. A gente colocou lá um checklist para você colocar todos esses requisitos e depois ir ticando um a um o que já foi obtido, o que já foi enviado, né? Depois de candidatura feita, acontece a universidade, ela vai te responder se você foi aceito ou não, né? Se você foi aceito, yay! Chegamos no passo 5, que é o nosso último passo da nossa trajetória, que vai falar então de preparar a sua estadia. Esse passo, gente, é mágico. É onde a mágica acontece.
É onde tudo que a gente estava planejando, que a gente estava inseguro, que a gente estava, será que vai dar certo? Deu certo. Agora deu certo, agora é de verdade. E agora cabe a você preparar o máximo para que a sua estadia seja fantástica. Para a gente facilitar esse passo, eu dividi em 6 etapas. E aqui eu listei essas 6 etapas e eu vou mostrar para vocês. A primeira etapa é a etapa do visto. É a etapa onde a universidade vai, então, te mandar essa informação que você foi aceito e, dependendo do país, você vai entrar em contato com a universidade para requerer o visto ou com o consulado para fazer essa requisição de visto. Então, depende do país, mas geralmente as universidades vão te dar alguma informação do tipo, agora vá lá com o consulado, ou então, agora me envie esses documentos, né? Então, com essa informação, e é possível que você já tenha feito algumas buscas sobre isso, a gente passa então para essa etapa do visto. O que é o visto? O visto é um documento que vai te permitir entrar no país como estudante, né? E a gente tem todo o aval daquela universidade que de alguma forma comprova que você está apto para aquele curso, né? Então, o visto ele geralmente vai pedir informações pessoais para comprovar a sua idoneidade e documentos financeiros para comprovar que você tem recursos, né, para se manter lá fora, né, durante o seu período de estudo. Daí uma questão que me ocorreu agora. Tem muita gente, dependendo do país, tem muita gente que recorre a despachante, né? Porque tem uma série de documentos e tal. Se isso for te causar segurança, faça, né? Se não, faça tudo com calma, leia direitinho, né? Que você consegue também, tá? Mas fique à vontade de procurar suporte para te auxiliar nessa etapa. O que eu puder ajudar também, estou à disposição. Prepara esses documentos, manda para a universidade. Hoje é muito comum que os países peçam que se faça uma entrevista biométrica, né? Essa entrevista biométrica, então, você vai até o consulado, eles vão tirar geralmente as impressões digitais, né? Que os sistemas estão cada vez mais integrados, então isso facilita bastante para eles, né? Então você faz essa entrevista biométrica e depois eles estampam o visto no seu passaporte, tá? Beleza. Daí, depois que a gente entregou o visto, né? A gente passa no documento PDF, tô com ele aqui na minha frente, no documento que eu fiz PDF com as 6 etapas, eu coloquei então ao final de cada etapa um lembrete, um exercício para vocês preencherem, tá certo? E aqui no do visto tem data de entrevista, passaporte, se você já tem passaporte, se você ainda não tem, tem que ir na Polícia Federal providenciar, enfim, todas essas etapas que você precisa fazer, tá? Prazos, anotações, tudo direitinho. Depois que você dá entrada nessa etapa do visto, é muito comum que você já esteja super ansioso, querendo marcar a sua passagem aérea o quanto antes, né? Isso é maravilhoso. Mas eu quero te pedir uma coisa. Não compre a passagem aérea se você não tem uma noção clara de quando o consulado vai te oferecer esse visto, tá? Por quê? Porque os processos de visto, eles podem ser bem morosos, eles podem demorar. Então, para você não correr o risco de ter que remarcar sua passagem aérea, ou então de ter que pagar multa, ou alguma coisa nesse sentido, é melhor que você aguarde até ter essa certeza, para então você poder comprar sua passagem, sua tão querida passagem aérea, tá? E aí eu dei umas dicas nesse PDF sobre como procurar companhia aérea, por exemplo. É interessante ver que algumas companhias aéreas oferecem tarifa de estudante, né? Mas tem que estar atento à tarifa de estudante porque ela pode ter um limite de idade e duração de curso, tá? Se for um curso muito curtinho, eu acho que ela não tem validade, mas aí tem que ver a companhia aérea. Geralmente,
eles não necessariamente vai ser uma tarifa mais baixa, mas ela vai ter a validade de 1 ano desde o período de emissão, ou seja, quando você comprou a passagem, e também ela geralmente oferece condições especiais de remarcação, para você remarcar nesse período final de 1 ano, né? Então, são algumas questões que podem ser interessantes para você, tá? Então, fique atento, dá uma lidinha no material, tá bem explicadinho todas essas questões, tá? Se é uma passagem de ida e volta, né? E aí eu coloquei também algumas dicas de aplicativo que eu geralmente uso para buscar passagens mais baratas, tá? Então dê uma olhadinha no PDF, espero que seja bem válido para você.